Eu sou o André, proprietário da oficina Ferreira Andrade. Nós somos especialistas em Land Rover, trabalhamos com a marca há mais de 20 anos e hoje eu vou falar para você sobre esse modelo Discovery Sport 2017 motor EcoBoost. Esse carro é meu, de uso pessoal. Eu estou com ele faz mais ou menos 3 anos. É minha mulher que usa o carro. Eu tenho 2 filhas e a gente usa o carro para viajar, para levar na escola, para vir trabalhar. E eu não tenho tido problemas com o carro. Pode ser sorte por eu ter oficina, mas é um carro que eu tenho muitos clientes que têm dele, vários iguais. E talvez seja um dos melhores modelos que a Land Rover tem com esse motor. O motor desse carro é um da Ford EcoBoost 2.0. É o mesmo motor que também vinha na Evoque. Mais recentemente a Land Rover substituiu esse motor pelo motor Ingênio, que é o mesmo daquela outra Discovery Sport que está ali, mas esse já é um motivo para um outro vídeo. Ele é um motor que ele tem apresentado um pouco problema e as peças dele não são muito caras. Então essa eu enxergo que é a principal vantagem desse carro, porque é um motor que entrega bastante potência e ele tem uma manutenção relativamente simples. Esse carro usa o câmbio ZF 9HP de 9 marchas da marca ZF. Não é um câmbio problemático, a gente quase não mexemos em câmbio desse carro. Foram raríssimas as vezes que eu vi esse carro dando problema de câmbio. A Land Rover indica que seja feita a troca de óleo desse câmbio a cada 130 mil quilômetros. A maioria dos problemas que esse carro tem apresentado são relacionados à lubrificação. Muitas vezes a pessoa excede o tempo da troca de óleo ou coloca o óleo errado. A Land Rover indica que a troca seja feita a cada 12 mil quilômetros. Aqui na oficina, por a minha oficina estar aqui em São Paulo e a gente ter um uso muito severo, ou seja, eu saio aqui da oficina com o carro 6 da tarde, para eu chegar na minha casa são 7 quilômetros. Tem dia que eu demoro 45 minutos. Então o carro fica ligado 45 minutos para andar 7 quilômetros. Na estrada você roda 120 quilômetros em 1 hora. Então o tempo de uso do motor ligado não só pela quilometragem. Então eu indico aos meus clientes que troquem o óleo no mínimo a cada 10 mil. Desse carro, eu tento trocar a cada 5 mil quilômetros, porque eu entendo que a economia que você vai fazer trocando o óleo por mais tempo não vale a pena se você tiver um problema na turbina ou no motor do carro. Por exemplo, a turbina desse carro, se você precisar trocar, ela custa na média aí de uns 10 mil reais. E a maioria das vezes que ela acontece algum problema relacionado à turbina é por conta da lubrificação. Ou seja, então você economiza, faz a troca a cada 12 mil quilômetros, não coloca o óleo correto, você corre o risco de, por exemplo, danificar uma turbina dessa. Então o que eu falo para os clientes, respeitar o tempo e usar o óleo correto, o 5W30 nesse caso. E também fazer a substituição do filtro de óleo colocando um filtro de óleo de qualidade, porque tem muita marca ruim no mercado. Então, colocar o filtro correto. Um outro problema que também a lubrificação incorreta do carro pode acontecer está aqui nessa polia do comando. Tem acontecido bastante, com frequência. Agora menos porque essa peça foi sendo substituída, então a gente tem encontrado menos, mas quando o carro foi lançado, aconteceu muito, a gente trocou centenas delas aqui. Essa é uma engrenagem do comando variável, VVT, e ela atrasa ou adianta o tempo do comando. E o problema que ela tem apresentado é essa chavetinha. Ela pula. Eu nunca peguei dela entrar para dentro do motor e danificar o motor, por exemplo. Na maioria das vezes ela fica ali próximo da corrente que está aqui, ou ela vai lá para baixo do cárter. Por ela ser uma peça um metal mais duro, o pescador de óleo não consegue puxar ela e jogar ela para o meio do motor. Então, eu nunca, aqui na oficina pelo menos, eu nunca ouvi alguém que tenha tido problema no motor por conta dessa peça pular. O que acontece? Como ela trabalha cheia de óleo, e principalmente na primeira partida, quando ela dá problema, você liga o carro e faz um barulho como se o motor estivesse batendo.
mas é um barulho que dura, sei lá, 5 segundos e aí depois normaliza. E acende a luz da injeção no painel também, porque os sensores fazem a leitura, vê que o ponto da ignição do carro está errado. Então ele acende a luz no painel. E aí você deve fazer a substituição dessa peça aqui. Para fazer a substituição, você tem que ter as ferramentas corretas. Porque esse carro é muito sensível. Se você não tiver as ferramentas para travar o comando na posição correta, se ele estiver um pouquinho fora, você vai ligar o carro vai ficar perfeito, mas a luz da injeção não vai apagar. Então, esse tipo de serviço é um serviço simples para quem tem as ferramentas corretas. Então, se o seu carro tiver com esse tipo de problema, eu indico você a levar numa oficina especializada para fazer a substituição dessa peça. Como eu falei, esse problema começa sempre na partida frio, ou seja, o carro frio você liga, ele faz aquele barulho como se o motor estivesse batendo. O correto é logo que você começar a ouvir esse barulho ou a luz da injeção acender no painel, você fazer a substituição dessa peça. Porque com o tempo isso pode danificar o motor por completo, atropelar as válvulas do cabeçote, alguma coisa do tipo, e você vai ter um gasto muito maior. A corrente de distribuição também tem acontecido problemas, muito também por conta da lubrificação incorreta. A gente sempre indica que quando o carro apresentar problema na corrente, que é um sintoma parecido com o da polia, ele começa a fazer barulho, parece que como se o motor estivesse batendo. A gente indica que seja feita a troca da corrente, do esticador da corrente, porque ele com o tempo ele pode perder pressão e aí a corrente não fazer a função correta dela e danificar o motor do carro. Então esse é um item também de atenção. Esse carro não usa correia dentada, ele usa essa corrente. Mas ele tem a correia de serviço, que é uma correia que, por exemplo, ela aciona a bomba d'água. E essa correia trabalha com uma polia do virabrequim, uma polia de borracha. Então esse é um item que, se você tem esse carro ou se você está pretendendo comprar o carro, você também deve ficar atento. É uma coisa simples, é uma polia de borracha que ela começa a ressecar. Então toda vez que a gente vai fazer uma revisão nesse carro, é essencial que você preste atenção nessa polia. Se ela estiver meio ressecada, é sinal que ela pode quebrar. E o que acontece se ela quebra? Você perde o funcionamento da bomba d'água. Então, toda vez que for olhar o carro, fazer uma revisão, prestar atenção nessa polia. Não é uma peça cara, deve custar, hoje está na média de uns R$ 1.200 mais ou menos. Então fique atento quando for fazer a revisão, ficar sempre de olho nessa polia do virabrequim. Uma peça que é histórico do Land Rover de apresentar problema é esse módulo da ventoinha. Esse era um defeito crônico, tanto no Freelander 2 como na Evoque. Esse carro usa o mesmo sistema, mas ele foi aprimorado. Então tem sido muito raro, dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que a gente mexeu em módulo desse modelo. O que acontece quando ele dá problema é que na internet você acha módulos de qualidade muito ruim lá, que por média de R$ 400, R$ 500, e você coloca no carro, passa 4, 5 meses, ele volta a apresentar o mesmo problema. Essa peça na Land Rover, ela é vendida no conjunto completo, com a ventoinha, o suporte e as hélices. É um valor muito alto. O que eu faço aqui, a gente consegue reparar o módulo. E aí fica um serviço muito melhor, a gente não tem tido dor de cabeça. Então, se por acaso você tiver algum problema nesse módulo, eu indico que não coloque peça de qualidade ruim. É mais fácil você fazer o reparo do módulo, fica um serviço muito melhor do que trocar por uma peça de má qualidade. Uma última observação aqui sobre a parte mecânica e do motor é que esse carro não tem DPF, ele usa catalisador. E tem sido difícil dar problema nesse catalisador. Os poucos casos que a gente tem recebido aqui, normalmente estão ligados com gasolina de má qualidade. Então, sempre colocar gasolina de boa qualidade para não danificar as peças do motor e principalmente o catalisador. Esse carro, por ser um Land Rover, muita gente confunde e acha que ele tem suspensão pneumática ou amortecedor eletrônico, que era igual que vinha nas versões mais top da Evoque. Os amortecedores desse carro são convencionais, tanto os dianteiros como os traseiros.
Então é uma peça simples de fazer o reparo. O problema maior que esse carro tem de suspensão são as buchas de bandeja, por conta do peso e como esse carro é blindado, a maioria também acaba forçando mais as buchas da bandeja e é uma coisa que você deve prestar atenção porque pode danificar os pneus do carro. Mas é um defeito simples de resolver, não é nada complexo. Outra coisa que se você tem o carro ou se você está pretendendo comprar o carro, são os discos de freio. É comum de acontecer esses discos empenarem por conta do peso do carro. Então, se você pretende comprar o carro, quando for fazer uma vistoria pré-compra, o ideal é você andar com o carro em uma certa velocidade, a partir de uns 80, 100 km por hora, pisar no freio e sentir se você sente alguma trepidação, tanto no volante como no pedal. Isso pode ser provavelmente um problema nos discos empenados. Outro item importante de freio, que pouca gente menciona, são os flexíveis, que a Land Rover indica que seja feita a troca a cada 6 anos. Então, por exemplo, esse carro aqui é 2017, eu já fiz a troca desses flexíveis. Porque se essa peça é uma peça de borracha, ela pode ressecar, e aí você fica com o freio do seu carro comprometido. Esse carro usa o diferencial ativo e você tem as opções do 4x4 aqui no painel. A Land Rover indica que seja feita a troca do óleo da PTU, né, que seria o diferencial dianteiro, a cada 130 mil quilômetros, e do diferencial traseiro também a cada 130 mil quilômetros. Esses óleos é uma quantidade muito pequena, o do dianteiro são 780 ml e o do traseiro apenas 630. Como esse diferencial pode apresentar problema, a gente indica aqui na oficina que seja feita a troca a cada 60 mil quilômetros. Inclusive, quando acontece de dar algum problema nesses diferenciais, aparece uma mensagem no painel. Eu vou incluir essa mensagem no vídeo. Esse joystick do câmbio era uma peça que era muito comum de dar problema na Evoque. Ela foi aprimorada e nesse carro ela não tem apresentado problema. Falando sobre conforto e como que é dirigir esse carro, ele é um carro muito confortável, ele tem muito torque, é um motor potente. Falando sobre conforto e como que é dirigir esse carro e usar ele no dia a dia, ele é um carro muito prático, principalmente para quem tem família, ele tem um porta-mala muito bom, um carro bem confortável, tanto aqui para quem está dirigindo como para quem vai no banco de trás. O porta-mala é excelente. Esse carro é blindado. Se você for mandar blindar um carro desse, você vai pagar na média aí de uns 100 mil reais. Então eu acho que ele está com um valor, pelo que ele entrega, um valor muito bom. Principalmente se você for comparar com uma Zero, que está na média hoje de 560 mil reais um carro desse blindado novo. E que ele não tem muito mais opcionais do que esse modelo aqui 2017. Então acho que é uma boa opção de compra. E comparado com outros concorrentes, também tem um valor muito bom. O seguro não é muito caro. Então é uma boa opção para você que está procurando um SUV que entrega potência, conforto e segurança. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem uma Discovery Sport, tanto essa aqui motor EcoBoost, como as mais modernas motor Ingênio, você pode entrar em contato com a gente se estiver precisando fazer uma revisão, ou se tiver qualquer problema no carro, ou se estiver precisando de alguma dica, nós estamos disponíveis. E se você está precisando comprar ou está pensando em comprar um Land Rover, nós também temos um serviço de avaliação pré-compra e qualquer dúvida que você tiver, você pode falar com a gente. Nós somos uma oficina especializada em Land Rover, trabalhamos com essa marca há mais de 20 anos, mas atendemos outras marcas premium também, como BMW, Mini Cooper. Então, se você estiver precisando de qualquer coisa, entre em contato com a gente.